Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Versículos do 4 ao 10. Jeremias capítulo 1, versículo do 4 ao 10. Eu ouvi sobre a Semana Jovem, já participei algumas vezes também. Esse ano não foi possível, eu estava em Porto Alegre viajando com o seminário. Mas a gente vai falar também sobre isso, sobre missão, sobre o desafio evangelístico e coisas que Deus tem desafiado a igreja e o povo de Deus. Vamos lá, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão o Senhor, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Tem um autor muito famoso, ele é considerado um dos maiores escritores de ficção do século XX. Só vou me ajeitar aqui que eu preciso de um pouquinho de espaço, aqui eu sou espaçoso, desculpa, gente. Pronto, está tranquilo. Um dos escritores mais famosos e que mais vendeu no século XX é o famoso J. Tolkien. Foi o autor do Senhor dos Anéis, que agora foram feitos, não só o Senhor dos Anéis, né, mas agora foram feitos filmes. Em dezembro do ano passado, estreou O Hobbit. O Hobbit talvez tenha sido a maior criação do Tolkien, que foi o que deu base para ele constituir toda a Terra-média, todo o mundo do Senhor dos Anéis. E se você não sabe o que é um Hobbit, o Hobbit ele é parecido com um humano, só que ele é um pouco menor, ele é baixinho, ele tem os pés peludos, ele é bem fraquinho, franzino. Durante toda a Terra-média, nenhum hobbit ficou famoso por seus grandes feitos ou alguma coisa que ele tenha realizado. Mas essa realidade muda quando o Frodo recebe o anel, né? O anel do poder, ele tem... o mal todo está contido nele e ele tem a missão de destruir o anel. Compete a Frodo, um rapaz fraco, pequeno, sem nenhum treino militar, sem nada, talvez a missão mais dura, mais difícil que já teve na Terra-média. Ele teria que enfrentar monstros, grandes exércitos, passar por grandes países para chegar até o local onde ele poderia destruir aquele anel. Frodo ele se sente incapaz de realizar aquela missão. Ele acha que, pela dificuldade dele, pelo tamanho dele, ele não pode realizar aquilo. Então, diversas vezes, ele tenta passar o anel para outras pessoas que ele acha que são mais competentes que ele para realizar aquela missão. Só que ele vê que ele não pode. Mesmo ele tendo muito medo, mesmo ele temendo diante da missão do anel, ele tem que seguir em frente e realizar aquela dura missão. Da mesma forma que Frodo tem uma dura missão diante do anel do poder e uma série de coisas, não é muito difícil imaginar que Jeremias também tinha muitas dificuldades. O povo de Israel não era baixo em estatura, mas também era um pequeno povo, distribuído, na verdade, em 2 reinos, num pequeno território. E ele era cercado por grandes impérios. O Império Egípcio
estava voltando a se reerguer no tempo de Jeremias. E os assírios que tanto maltrataram o povo de Deus estavam sempre a oeste. E o Império Babilônico crescia, né? Então, durante todo o livro de Jeremias, você vai ver que ele vai citando o povo do norte, e mais para frente vai ser o império que vai dominar todo Israel, que é o Império Babilônico, com Nabucodonosor, Dario, Ciro e tantos outros. Então Israel também era um povo pequeno, enfrentava diversas ameaças externas, e o pior de tudo é que se não bastasse as ameaças internas, geográficas de Israel, Israel estava enfrentando grandes ameaças internas. Um grande problema interno assolava Israel. Israel havia sido escolhido como povo de Deus, como a nação que traria luz para os grandes impérios, para as nações em volta de todo o seu entorno. E eles não estavam realizando aquela missão, por quê? Porque eles viviam uma vida de idolatria. A identidade do povo de Deus não estava sendo cumprida. O motivo pelo qual Israel foi chamado, que era para ser luz entre as nações, não havia tido sucesso. E diante dessas dificuldades, Jeremias é chamado para uma dura missão: profetizar para o povo de Israel, e para que eles pudessem retomar os caminhos do Senhor, senão eles sofreriam juízo. Além de todas essas dificuldades, a família de Jeremias, se você olhar nos versículos anteriores, ela tinha uma particularidade que descredenciava Jeremias. A família dele, há muitos anos atrás, tinha apoiado a revolta de Adonias. Quando Salomão foi assumir o poder, logo depois que Davi morre, Adonias tenta tomar o trono, e a família de Abiatar, né, que é a família de Jeremias, vai junto com ele, e Salomão recupera o trono, manda matar todos os sacerdotes, menos Abiatar, que é enviado para Anatote, né, que é a cidade onde Jeremias se encontra ali. Então, provavelmente, Jeremias já era visto como um mau sacerdote. Mesmo ele tendo ligação com a família sacerdotal, que fala que o pai dele, Uquias, era sacerdote, ele provavelmente era muito mal visto, porque a família dele teve toda essa influência com a questão da realeza. E se você olhar também durante todo o livro de Jeremias, ele tem vários embates com a nobreza, e sempre com muita dificuldade. Talvez a resposta de Jeremias para Deus, assim que ele ouve o seu chamado, tenha sido a melhor resposta. Eu não sei falar, eu não consigo falar para muita gente e tal, mas esse não era o problema maior. Jeremias se coloca como uma criança. E hoje a criança é bem vista, a criança é bem-vinda, né? A gente faz programações para as crianças, a criança é ouvida, a gente tem toda uma questão didática, mas nos tempos de Jeremias, até os tempos de Jesus, a criança era vista como um pequeno adulto. Na verdade, a criança não tinha muitos direitos, praticamente nenhum direito, tanto que todas as vezes que as crianças se aproximam de Jesus, os discípulos tentam tirar as crianças, então as crianças não eram vistas com importância nenhuma, na verdade. E Jeremias, ele se coloca nessa questão, ele fala assim, eu não sei falar, e eu sou jovem, eu sou jovem, eu não tenho autoridade diante dessas pessoas que conhecem minha vida, conhecem o meu passado, conhecem a família de onde eu venho, e diante de toda essa dificuldade, dessa missão que Deus designa a Jeremias, Jeremias teme, Jeremias tem medo da missão que ele foi designado. Mas Deus fala que ele conhece Jeremias desde antes da fundação do mundo. O verbo aqui conhecer é o mesmo verbo usado, é o iadá, né? Ele conhece totalmente Jeremias, desde a fundação do mundo. É uma relação íntima, não um conhecimento racional, é um conhecimento relacional. Então, de uma maneira misteriosa, Deus fala a Jeremias, você foi feito para isso. Você foi feito para ser um profeta. Então, se Jeremias nega o chamado de Deus, automaticamente Jeremias está negando a identidade dele, está negando o fim pelo qual ele foi criado, assim como Israel estava negando o fim pelo qual Israel foi criado, o fim pelo qual Israel foi chamado. De uma maneira muito semelhante, um evento que aconteceu nesse ano, para ser mais exato, no dia 11 de fevereiro desse ano, eu não sei se vocês vão lembrar, mas assim que eu começar, acho que vocês já vão relacionar a história, o Papa Bento XVI fez um anúncio
que há mais de 600 anos não se ouvia um Papa renunciando. A forma que ele escolheu para fazer esse anúncio, ele convocou uma coletiva de imprensa, e como é o hábito da Igreja Católica, ele começou a fazer o anúncio todo em latim. Então ele começou a falar em latim, e quando ele anunciou sua renúncia em latim, ninguém do auditório tinha entendido, porque ninguém falava em latim. Apenas uma jornalista entendeu, e ela logo soltou o furo de reportagem para o jornal, e hoje, na época da internet, logo um jornal só lançou essa manchete, que o Papa estava renunciando, e logo foi desmentido. O pessoal falou, não é possível que o Papa esteja renunciando, ela deve ter entendido alguma coisa errada. E logo depois, o assessor de imprensa do Vaticano começou a fazer os pronunciamentos em várias línguas, e aí realmente foi dado o voto de que o Papa Bento XVI estava renunciando. Como que o Papa, o homem que, segundo a Igreja, é a voz de Deus na terra, pode renunciar? Como que ele pode negar a identidade dele, o fim pelo qual ele foi colocado ali? Ser um comunicador, ser o pontífice, né? Ser a ponte entre nós e a vontade de Deus. Como ele pode negar a natureza dele? Se ele foi chamado para aquilo, como ele pode dizer não? Como ele pode falar assim, não, agora eu não quero mais? Isso foi uma grande crise em toda a igreja. Só que assim como o Bento XVI talvez tenha essa necessidade, né, porque é uma pessoa pública, de trazer à tona essa questão da renúncia, muitas vezes nós renunciamos o fim pelo qual nós fomos chamados. Eu e você como cristãos, eu e você como igreja, muitas vezes nós abrimos mão da vontade de Deus para nós como crentes, da vontade de Deus para nós como igreja, para fazer aquilo que a nossa carne deseja, para fazer aquilo que a sociedade nos impõe. Muitas vezes nós abrimos mãos de ser a luz que Deus deseja que nós sejamos, para viver da mesma forma que o mundo vive, para não incomodar ninguém, para caminhar junto com a passada do mundo, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja no nosso bairro. A gente não precisa convocar uma coletiva de imprensa para renunciar à nossa vida de cristão. As nossas atitudes, o nosso dia a dia, a forma como o Senhor trata a sua esposa, a forma como a sua esposa respeita o seu marido, a forma como um filho trata o pai e a forma como os pais respeitam os filhos, muitas vezes nós renunciamos àquilo que Deus nos chamou para vivermos uma vida igual a todo mundo. Igual Israel, infelizmente, estava vivendo, igual toda a liderança estava vivendo, igual Jeremias foi chamado para pegar contra tudo aquilo. E diante dessa dificuldade da sociedade que a gente vê hoje, o crescimento e o fortalecimento dos ideais homossexuais, a destruição da família, a destruição de uma série de valores que a gente tem sido impostos através da TV, de novelas, uma série de coisas, o casamento e uma série de outras coisas, a nossa igreja tem um desafio enorme, que eu como seminarista, eu muitas vezes sinto muito medo do que vai acontecer daqui para frente, né? A gente vive numa sociedade onde as nossas opiniões, os nossos valores são muito mal vistos, muito mal recebidos. A sociedade não tá disposta a dialogar com a gente. Eles querem impor o que eles acham que é correto. E foi nesse papel que também Jeremias viveu, e isso ainda é muito presente nos dias de hoje. Só que graças a Deus, Jeremias não foi colocado de lado. E ele também não foi chamado a cumprir o chamado dele pelas forças dele. Deus encoraja Jeremias a cumprir o seu chamado. A mensagem de Jeremias poderia ter sido uma mensagem motivadora, uma série de coisas, mas Deus traz Jeremias de uma outra forma. A partir do versículo 7, Deus começa a mostrar a forma que ele vai trabalhar. Ele começa aqui. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, farás. Deus, através da sua presença e da sua soberania, ele encoraja Jeremias a cumprir o seu chamado.
Ele fala assim, você não precisa me falar que você é uma criança. Você não precisa... Vamos assim, tentar entender o diálogo ali de Deus e Jeremias. Deus chama Jeremias e ele fala assim, ó, desde antes de te formar, desde antes de você pensar em ser alguém, eu já te escolhi. E Jeremias tenta fugir para os lados, né? Fala assim, ó, eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele fala assim, você não precisa me dizer que você é uma criança. Eu sei que você não tem força. Eu sei que você não tem competência para cumprir o seu chamado. E muitas vezes a gente tenta fugir dessa forma. Fala assim, olha, tenho vergonha de falar no meu trabalho, eu tenho muita dificuldade com o meu chefe, eu tenho dificuldade com os meus filhos, eles estão numa idade difícil. Quando eu chego do meu trabalho, minha esposa já está na novela, a gente não tem oportunidade de diálogo. Deus conhece a sua vida, Deus sabe quem você é, Deus sabe quem a sua família é. Deus é soberano. E é por isso que a gente pode confiar, porque Deus é soberano, porque não é pela nossa força, é pela soberania de Deus, é pelo poder de Deus que nós seremos cristãos e nós seremos uma igreja relevante até mesmo na sociedade de hoje. Então Deus encoraja Jeremias a cumprir o chamado dele através da sua soberania. Quando Deus fala que ele não é uma criança, quando Deus fala, Jeremias, você não é uma criança, ele não exalta as qualidades de Jeremias, fala assim, ó, você não é uma criança, você é um rapaz forte, você sabe falar bem, você é habilidoso. Muito pelo contrário, ele fala assim, Jeremias, não é pela sua força, sou eu que vou estar do seu lado. Como um irmão mais velho, se você é uma criança, eu vou estar ali, junto de você, para o que você precisar, suprir as suas necessidades, como o irmão colocou, não precisa ser o luxo, mas as suas necessidades, tudo que você precisar, eu vou estar do seu lado. Então, além da sua soberania, através da sua presença, Deus encoraja Jeremias também a cumprir o seu chamado. Então, da mesma forma que Deus coloca a sua presença diante de Jeremias, nós podemos contar hoje com a presença de Deus. A desculpa do eu não sei falar cai imediatamente, porque olha só no versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, tocou-me na boca o Senhor e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O toque de Deus, em toda a Bíblia, se você vê Isaías, em todos os profetas, o toque de Deus é um toque de autoridade. Então, através da palavra de Deus, Jeremias teria autoridade sobre todos os povos, por mais poderosos que eles pudessem ser, por mais que os reis e que os exércitos fossem grandes, através da palavra de Deus, ele teria autoridade sobre os domínios da terra. Então, Deus fala assim, ó, para onde eu te mandar, você vai. Onde eu te enviar, você vai seguir. E ao tocar nos lábios de Jeremias, ele fala assim, ó, através da autoridade da minha palavra, não importa diante de quem você vai estar, mas você vai estar debaixo da minha autoridade. Então ali caem os domínios dos reinos, os domínios das nações, ante a palavra de Deus. Então, uma coisa que a gente não pode reclamar é que a gente não tem a palavra de Deus. Hoje tem versão revista atualizada, linguagem de hoje, cor azul, preta, verde, amarelo, Bíblia do surfista, Bíblia da vovó que ora, Bíblia da criança, Bíblia do estudante, Bíblia do universitário. A gente não pode negligenciar a palavra de Deus. E a gente não pode minimizar o poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é autoridade. Da mesma forma que era no passado, ela é hoje. Então, através da presença, através da soberania, através da presença e através da autoridade da palavra, Deus encoraja Jeremias a cumprir o seu chamado. Mas mesmo assim, o chamado de Jeremias não ia ser nada fácil. Se você olhar aqui para baixo, ele fala assim, ó, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A ordem dos verbos aqui também é importante. Primeiro ele vai falar de destruição, vai falar de derrubar. Israel estava cheio de problema. E aquilo teria que ser limpo, aquilo teria que ser tirado. E não seria de uma forma tranquila, sem nenhuma briga, sem nenhum desafio. Da mesma forma que hoje, nós somos colocados na sociedade para desafiar
alguns paradigmas, algumas coisas que tentam ser colocadas diante de nós, Jeremias também teve muita dificuldade para trabalhar essas questões. Mas Deus coloca uma promessa no final. Mas pode ficar tranquilo, que depois de tudo isso, também vai ser edificado e também vai ser plantado uma semente que vai florescer lá na frente. E essa semente passou por alguns séculos e ela floresceu numa manjedoura, num estábulo, sem nenhum luxo, sem nenhuma glória, no meio dos animais, nasceu uma criança. Mas essa criança não era uma criança normal, não era uma criança comum. Ela tinha a natureza divina e ela tinha toda a natureza humana. As mesmas necessidades que nós temos, essa criança tinha. E mesmo assim, em nenhum momento ela deixou de ser Deus. Essa criança tinha uma dura missão. Uma missão muito mais difícil do que a minha e que a sua. Muito mais difícil do que falar, olha, eu tenho que evangelizar o meu irmão, eu tenho que ser bênção na minha casa. Ela sabia que ela ia ter que carregar todo o pecado do mundo, mesmo ela nunca tendo pecado. Cada caminho que ela dava nas ruas da Galileia, nas ruas de Jerusalém, ela sabia que estava mais perto de chegar no fim da sua missão. E aquilo pesava nas costas desse homem já, né? Esse homem é Jesus. Ele cumpriu a missão dele para que a igreja dele soubesse que nenhuma missão foi mais dura do que a missão de Cristo. O que nós não poderíamos cumprir como seres humanos, ele cumpriu por nós. Então cabe a nós a simplicidade de transmitir essas verdades. Quando Cristo morre e cumpre a missão que Deus havia lhe designado, quando ele tira a autoridade do pecado do mundo, a escravidão do pecado, ele volta e fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, da mesma forma que Jeremias recebeu uma autoridade pessoal de Deus, a partir do momento que Cristo começa a fazer parte da sua vida, toda autoridade no céu e na terra está debaixo da autoridade de Cristo, que faz morada através de você. Então não existe domínio do mal, não existe estruturas sociais, não existem coisas que podem ir contra a autoridade de Cristo na terra e que é distribuída ao povo dele, mesmo em meio a muitas lutas, mesmo em meio a duras penas, ele dispensa a sua autoridade. Eu posso garantir para vocês que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a uma série de coisas que talvez nós não esperemos e surpreendam e sejam muito duras, a gente tem a garantia e a certeza que o nosso Pai vai estar do nosso lado para que nós cumpramos a nossa missão, para que nós cumpramos o nosso chamado. A linha de chegada não ficou mais perto, a dor na perna não diminuiu, mas aquele corredor, Derek Redmond, o nome do rapaz, ele cumpriu aquilo que ele havia proposto quando ele chegou na linha de largada. Nas palavras do próprio Derek, numa entrevista, o que ele fala? Podiam me achar um herói ou um idiota. Eu não estava nem aí. Não fiz pela ovação, pelos aplausos do público. Seria eu que teria que conviver com o fato de não ter terminado a corrida pelo resto da minha vida. E olha o que o pai dele fala depois. Sou o pai mais orgulhoso do mundo. Nem se ele tivesse ganhado a medalha de ouro, eu estaria tão honrado. O nosso Deus trabalha da mesma forma. Ele não pede, olha, eu quero que você traga multidões para dentro da igreja, eu quero que você seja incansável. Não. Ele fala assim, eu quero que você se relacione comigo. E daí eu faço a obra. Então nós precisamos ter um relacionamento sincero com Deus, e a partir daí, através da autoridade de Deus, através da presença de Deus, e através da autoridade da palavra, eu tenho certeza que nós como igreja, e cada um como cristão, vai
vai cumprir o desafio ao qual foi proposto e não terá que viver uma vida falando, nossa, olha, podia ter evangelizado mais, podia ter contribuído mais financeiramente, podia ter ajudado os jovens nos projetos, e agora eu estou aqui sem ter o que fazer, com muito dinheiro ou sem muito dinheiro, de repente minha saúde não permite. Hoje minha casa, minha sala não é metade desse espaço aqui. Minha mãe convidou umas 10, 15 pessoas para almoçar, fez uma feijoada. Eu falo, mãe, eu amo a senhora porque, independente do espaço, do conforto, a senhora faz as coisas. Ela falou assim, eu faço porque hoje a minha saúde permite, amanhã vai que acontece alguma coisa, né? Então a gente tem que viver a nossa vida intensamente. Isso vale muito para a nossa vida cristã. Não deixa para amanhã não, gente. Vamos viver uma vida cristã de qualidade, de oração, igual o irmão falou, de fidelidade, de contribuir, de vestir a camisa da igreja, de trabalhar de forma séria para o reino de Deus, porque essa igreja foi colocada aqui para ser luz nesse bairro, e pela alegria e pelo que os irmãos têm relatado, eu creio que muito já tem sido feito, mas eu creio que Deus tem muito mais para nós, amém?